Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar 2 relatos sobre pactos e suas consequências. Você teria coragem de vender a sua alma ao Senhor das Trevas? Fica a pergunta. Deixem aí nos comentários o que vocês fariam. Sejam bem-vindos à Viagem ao Desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Fiz um pacto com uma entidade e as consequências foram desastrosas. Tenho 3 irmãos, todos nós com idades muito próximas. Tive a impressão de que a minha infância foi bastante normal. É claro que quando você não tem nada para comparar suas experiências, você assume que está tudo normal. Fui para a escola normalmente e, embora meus pais brigassem, eu ainda tinha a impressão de que eles se amavam. Minha mãe era manipuladora e abusiva em um grau perigoso. Nunca me pareceu estranho que ela estivesse constantemente trabalhando como voluntária na minha escola, pelo menos para um menino de 7 anos. Isso só significava que eu a veria com mais frequência. Mas foi por volta da 4ª série que as coisas começaram a desmoronar. A escola percebeu que ela estava fazendo algumas coisas suspeitas e a proibiu de ser voluntária. Ela ficou tão irritada com a perspectiva de ser separada de nós que imediatamente nos tirou do sistema escolar e exigiu nos ensinar em casa. Ninguém viu quando 4 crianças que desapareceram sem consultas médicas, sem acompanhamento, sem comunicação, e ninguém percebeu. Poderia ter matado a todos nós e ninguém saberia. Esse pensamento ainda me assombra até hoje. Depois de alguns meses sem ninguém da direção da escola entrar em contato com ela, ela perdeu o interesse em nos dar educação ou qualquer tipo de atenção nesse sentido. Minha única salvação foi que eu adorava ler e absorvia todo o conhecimento como uma esponja. Se eu tivesse permissão para continuar meus estudos, provavelmente teria entrado em uma universidade de prestígio e teria simplesmente uma vida normal, mas não consigo me concentrar nesse tipo de coisa. Eu ficaria louco se fizesse isso. É verdade que minha mãe abusou de mim, física e mentalmente, mas quando eu era criança, posso dizer honestamente que não foi tão ruim. Parecia que ela só queria esquecer que ela nos tinha. Ela também não queria que mais ninguém cuidasse da gente. Ela não queria a responsabilidade de lidar conosco. Ela era uma rastejante noturna e dormia o dia todo. Então, contanto que estivéssemos calmos e fora do caminho dela, estaríamos a salvos. Foi só quando ela e meu pai se separaram que as coisas pioraram drasticamente. Ela começou a beber e fumar. Ela disse a todos que meu pai era pedófilo. E como era uma pena ser mãe solteira de 4 filhos, posso garantir que meu pai não era pedófilo, porque lembro-me do dia em que ela inventou a mentira. Tentei dizer às pessoas que aquilo não era verdade. Até tentei fazê-la aceitar a verdade. Mas com minha mãe era assim. Ela pegava um pequeno grão de verdade e ampliava tanto que no final virava uma tempestade. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso porque foi apenas um exemplo. São muitas histórias para contar. Parecia como se a vida dela tivesse que ser como um filme e ela a estrela. Mas tinha que ser uma história trágica e ela sempre teve que ser a protagonista lamentável. Ela arquitetava falsas tentativas de suicídio a cada poucos meses, fingindo ter câncer durante anos, a tal ponto que um hospital psiquiátrico lhe deu pesados medicamentos, pensando que ela iria morrer logo. Eu poderia continuar, mas são tantas crueldades que não caberiam em poucas palavras. Mas teve uma coisa que ela me contou que acredito sinceramente até hoje. Onde eu cresci, não faltavam igrejas. A maioria desses templos eram basicamente cultos e mudávamos de igreja uma vez por ano.
não como uma experiência de aprendizado ou para ampliar nossos horizontes religiosos, mas porque éramos expulsos. Agora, pensando nisso como adulto, vocês acham que seria muito difícil para minha mãe ser expulsa da igreja? Nós seríamos facilmente aceitos na comunidade, de braços abertos. Mas então, ela entraria na igreja de todas as maneiras possíveis. Ela tinha que ser especial. Ela tinha que receber mais atenção. E isso significava ligar para o pastor ou para a esposa do pastor, todos os dias e todas as noites. Bater na porta deles toda vez que ela tentava seus falsos suicídios e quase persegui-los por onde quer que fossem. No final, ela iria até eles solicitando um exorcista, chorando, dizendo que ela estava possuída e que havia demônios dentro dela. Alguns tentaram salvá-la e, quando não conseguiram, ela saía dizendo que eles não tinham fé. Outros disseram para ela ir embora. Primeiro, porque não havia nada que eles pudessem fazer. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas sou espiritual, porque quando criança vi coisas que não consigo explicar. Mas nunca esquecerei a noite em que ela se virou para mim bêbada e me disse que, quando era adolescente, havia feito um pacto com o Senhor das Trevas. Isso me assustou. Aos meus 12 anos, eu nem sabia que era possível fazer algo assim. E passei os últimos 12 anos tentando esquecer isso. A vida continuou e o abuso dela piorou. Não tivemos contato com o mundo exterior. Houve meses em que eu nunca senti uma brisa no rosto. O dinheiro que ela recebia do governo ou do nosso pai foi gasto com drogas, álcool e cigarro. Às vezes ficávamos 2 ou 3 dias sem comer. Todas as nossas roupas cheiravam a suor e urina, até o ponto que o tecido queimava minha pele. Sem papel higiênico, sem pasta de dente, sem desodorante, sem shampoo. Mesmo não tendo comida, não faltavam insetos, baratas, percevejos, piolhos, pulgas, que me mantinham acordado à noite. Era a pura podridão e decomposição do inferno. Podridão e decadência. Essas são as únicas palavras que posso usar para descrevê-la. Foi o que ela se tornou, e eventualmente ela até cheirava a morte. Há muitas lacunas em minha memória na minha adolescência, ou talvez apenas áreas que escolhi não lembrar. Se pudesse, esqueceria mentalmente tudo. A minha vida começou quando eu tinha 18 anos. Só estou mentalmente vivo há 7 anos. Alguns meses depois de completar 18 anos, uma briga começou e minha mãe atacou minha irmã mais nova. Foi terrível, e mesmo que meu irmão mais velho e eu tenhamos tentado falar com ela, isso confirmou algo que eu sempre soube, que éramos apenas objetos, e nós pertencíamos a ela, e poderia fazer o que quisesse conosco. E ninguém poderia nos dizer o contrário. Eu sabia, naquele momento, que se continuássemos morando com ela, acabaríamos mortos na manhã seguinte. Pegamos nossas 2 irmãs mais novas e fugimos, escondendo-nos em hotéis e onde poderíamos ficar para que ela não pudesse nos encontrar. Acho que essa foi a única razão pela qual ela não chamou a polícia. Foi porque ela sabia que teria problemas se eles nos encontrassem e contássemos tudo. Mas também tínhamos medo de ir à polícia porque ela sempre nos contava que coisas horríveis aconteceriam conosco se fôssemos à polícia. Quando você passa a vida inteira sem contato com o mundo exterior em cativeiro, no que mais você pode acreditar além do que o seu agressor lhe diz? Que outra opção você tem a não ser acreditar nele? De qualquer maneira, isso foi há muito tempo. Eu construí uma vida maravilhosa para mim. E tenho tudo que poderia desejar. Uma casa aconchegante, comida e ninguém me torturando física e mentalmente. Isso que eu vou contar agora aconteceu há alguns meses. Não sei se foi bem um pesadelo ou se foi real.
Mas não posso tirar isso da cabeça. Abri os olhos. Deviam ser 3 ou 4 da manhã. E minha mãe estava ali, no pé da minha cama, me olhando. Não conseguia vê-la muito bem, porque o quarto estava escuro e a única luz vinha do banheiro atrás dela, iluminando apenas sua silhueta. Mas eu soube imediatamente que era ela, tanto pelo cheiro da morte, quanto por sua postura, que mais parecia um demônio. Você pensaria que isso seria o que me assustou, até a petrificação, mas o que fez meu sangue gelar e minha boca se esticar em um grito silencioso foi o que estava bem atrás dela. Devia ter cerca de 2 metros de altura e parava sobre ela como uma sombra. A princípio parecia ser um homem gigante, mas eu estava errado. Ele estava tomando a forma de um homem por causa da luz. Atrás dele eu pude ver que sua pele brilhava como um saco de lixo preto, e sob aquela pele coisas se moviam, membros, corpos, braços, mãos, garras tentando sair. Eles nada mais eram do que pessoas empilhadas naquele saco de lixo gigante e sugadas com tanta força que dava para ver pessoas dobradas e torcidas em várias posições, formando algo que quase parecia humano. Isso tinha afeições macabras. Minha mãe não sabia que aquilo estava ali. Ela simplesmente olhou fixamente para frente, sem perceber a monstruosidade atrás dela. Ela estava confortável, como se isso fosse sua sombra há muito tempo. Mas quando a sombra percebeu que eu estava vendo, olhou por cima da cabeça dela e encontrou meu olhar. Nessa hora gritei tão alto que desmaiei. Era real ou era um pesadelo? Parecia que eu estava acordado, mas ali, tremendo, só conseguia me lembrar de uma coisa, enquanto aquela criatura olhava para minha alma. Uma coisa que minha mãe me contou há muito tempo. Eu fiz um pacto com o Senhor das Trevas. Depois disso, eu me mudei e tentei não lembrar mais da minha mãe e de tudo o que passei com ela. Mas é tão difícil ficar com todas essas lembranças dentro de mim que decidi escrever na esperança que desabafar me traga um pouco de paz. Meu nome é Xavier e esse é o meu relato. Bem triste a situação que as crianças passaram. Vamos ao segundo e último relato. Como a minha vida se entrelaçou com o sobrenatural. A história de como minha vida se entrelaçou com o sobrenatural ao assinar um pacto que parecia a solução para todos os meus infortúnios, mas que se tornou minha maldição. Nasci e cresci em uma pequena cidade na Espanha, um lugar onde todos sabem uns dos outros e onde histórias de gerações se entrelaçam, como as raízes de uma velha árvore de oliveira. A minha família, embora cheia de amor, foi sempre marcada pelas dificuldades econômicas. Vi os meus pais lutarem dia após dia, com as mãos calejadas e os olhos cheios, com um cansaço que nenhum sonho parecia aliviar. Jurei que o meu destino seria diferente, que as próximas gerações de minha linhagem não conheceriam a miséria, nem o desespero. A universidade era um sonho inatingível. Então me joguei no mundo do trabalho com todo o ímpeto da minha juventude, mas logo descobri que a ambição não é suficiente quando o mundo está disposto a esmagá-la. Em cada tentativa de avançar, encontrei obstáculos intransponíveis. Os empregos eram esporádicos e as dívidas cresciam como uma sombra. Afinal, foi num dos meus momentos mais sombrios que conheci Lúcio. Lúcio apareceu uma tarde enquanto eu caminhava pela rua mais antiga da cidade, imerso em meus pensamentos mais sombrios. Ele era elegante e com um sorriso que continha mais segredos do que os anos que tinha a cidade em que vivíamos. Sua voz era suave, mas carregada de uma autoridade que parecia dobrar o próprio ar.
Ele me falou sobre os sonhos das correntes que nos prendem às nossas misérias e como ele poderia me libertar. O desespero pode fazer você considerar opções que em outro momento lhe pareceriam loucuras. Então, ouvi dizer que o pacto era simples em palavras, mas infinito em consequências. E em troca de minha alma, Lúcio me prometeu riqueza, sucesso e poder, além dos meus sonhos mais loucos. Em minha ingenuidade, em meu desespero, aceitei. Assinamos o pacto. Naquela mesma noite, sob o velho carvalho, que dizem ter testemunhado provações e pactos desde os tempos antigos e imemoriais. Os primeiros meses após o pacto foram como viver em um sonho. Minha fortuna mudou da noite para o dia. O dinheiro começou a fluir para mim de fontes inesperadas. Meus investimentos deram frutos inimagináveis e logo me vi nadando na riqueza. Comprei a maior casa da cidade, carros que eu só tinha visto antes em revistas. E na minha família, finalmente, consegui dar a eles tudo o que sempre mereceram. E as pessoas começaram a me olhar com respeito e admiração. E embora eu não goste de admitir, inveja. Mas, como nas velhas histórias que minha avó me contava, tudo o que brilha tem sua sombra. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado começaram a se manifestar sutilmente. Meus sonhos antes, uma fuga, tornou-se terreno de pesadelos vívidos, onde figuras sombrias me perseguiam, sussurrando promessas quebradas e destinos desastrosos. A tragédia atingiu primeiro o coração da minha família. Minha irmã, a alma mais pura que já conheci, se envolveu em um acidente. Um daqueles eventos inexplicáveis que deixam mais perguntas do que respostas. A perda dela me devastou de uma forma que o dinheiro não poderia reparar. Comecei a duvidar do meu pacto, de temer pelas almas daqueles ao meu redor. À medida que o tempo passava, cada conquista foi prejudicada por uma nova perda, um novo desastre. Minhas relações começaram a desmoronar-se. Amigos de toda a vida se afastaram sussurrando sobre minha sorte e o meu possível pacto com as trevas. E o preço da minha prosperidade. O amor, esse sentimento indescritível, ele entrou e saiu da minha vida como uma sombra ao meio-dia, deixando apenas a solidão em seu rastro. A riqueza, descobri que é um mestre cruel. A cada tragédia, meu desespero crescia, me levando a buscar cada vez mais os conselhos de Lúcio. Ele estava sempre lá, pronto para me ouvir com seu sorriso imutável e seus olhos escuros, cheios de conhecimentos proibidos, que me ofereciam soluções claras a um preço. Cada vez que eu ia até ele, o preço da sua ajuda aumentava, e eu, cego pela dor e pela ganância, pagava, sem hesitação. Cada pacto adicional tecia uma teia mais complexa, uma prisão para minha alma que eu mesmo construí. A cidade que uma vez me viu como um filho pródigo, agora murmurava histórias de minha aliança quando eu passava. Embora não soubessem a verdade, os boatos se espalhavam como fogo. Minha família, agora cercada pelo luxo, vivia em um constante estado de medo e tristeza. Os laços que nos uniam, agora desgastados pelas forças obscuras ao meu redor. Tentei corrigir meus erros. Eu investi na cidade, eu doei para a instituição de caridade, ajudei quem eu pude, mas o estrago já estava feito. A escuridão tem um jeito de se agarrar a você, mudando a maneira como o mundo te vê e, o mais importante, como você se vê. O ápice do meu desespero veio sem nuvens, durante a noite em que o véu entre este mundo e o próximo parecia mais tênue. Lúcio apareceu diante de mim, não como o homem elegante que conheci,
mas como a verdadeira encarnação do mal que ele realmente era. Seus olhos ardiam como fogo que consumia a alma. Sua voz antes suave, agora ressoando como o poder do trovão distante, revelou-me o verdadeiro preço do meu pacto. Não era apenas minha alma, mas as almas daqueles que eu amava. Se eu tivesse sido um tolo, pensando que poderia brincar no reino das sombras e sair, sem perder minha riqueza, meu poder, tudo teria sido uma ilusão, uma zombaria do que realmente importa na vida. Naquela noite, eu não lutei com as armas do bem. Que utilidade teria contra um ser de pura maldade? Mas com minha vontade, meu arrependimento, meu desejo desesperado de reverter o mal que eu havia feito. As sombras se fecharam ao meu redor, consumindo e sufocando tudo o que havia sido. Não posso dizer como foi que essa batalha acabou. Só que acordei de madrugada, sozinho, na velha ponte, onde tudo começou. De Lúcio não havia nenhum vestígio, apenas a sensação de trégua em uma guerra que eu sabia no fundo do meu ser, desde aquele dia em que morri com o fardo das minhas escolhas, tentando encontrar redenção entre atos de bondade, sabendo que o verdadeiro julgamento ainda está por vir. Aprendi a um custo inimaginável que alguns preços são muito altos para se pagar, e que a verdadeira riqueza não é encontrada no ouro ou no poder, mas no amor, na família e nas simples alegrias da vida. E assim, minha história se torna um conto que espero que desvie outros do caminho que uma vez tomei, porque no final o preço de um pacto com as trevas é sempre maior do que você pode pagar. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.